Deus seja louvado, irmãos. Quero dar continuidade a um sermão de domingo passado. Se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Eu vou fazer a mesma leitura do verso 13, ou melhor, do verso 7 até o verso 18. Quantos estão me ouvindo bem? Diga amém. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Vou ler com vocês. Verso 17 diz assim: Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito, criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus. Repita comigo: o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renove em dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós às coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais ou temporâneas, e as que se não veem são eternas. Feche os teus olhos, deixe sua Bíblia aberta. Pai Santo, mais uma vez, Senhor, a Tua palavra está sendo lida. Glorifica, Senhor, o Teu Filho nesse momento. Que o Senhor receba toda a glória, que o Senhor receba toda a honra e todo o louvor a Deus. Que Satanás não tome parte neste lugar, ó Pai, venha roubar a semente lançada em nossos corações, mas que o Senhor o repreenda para a glória do Teu nome, Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Bom, nós, no domingo passado, falamos um pouco sobre a estrutura do vaso de barro. O ministro, ele tem uma estrutura frágil. E o propósito dele ser frágil é para que a palavra seja engrandecida. E Deus receba toda a glória, e Deus receba toda a honra, e Deus receba todo o louvor. E esse ministro, por causa do propósito ministerial, ele sofre abatimentos, perplexidade, todo tipo de conspiração por causa de Cristo e por causa do ministério. Nós vimos aqui que eles são capazes de suportar até mesmo perseguições por causa do Evangelho e por causa de Cristo Jesus. Até porque as boas novas apresentadas por Jesus é o Evangelho, pregado por eles e por nós também reforçado. Nós paramos aqui no versículo 10, 11 e 12.
E eu quero voltar com vocês nesses versículos, porque a partir daí a gente vai falar sobre a convicção do ministro. E nessa parte de convicção, Paulo vai deixar claro que essa convicção de fé, ela vem contextualizada no sofrimento que ele sofre por causa da fé que ele tem no seu Senhor. E por isso é que se torna uma trajetória difícil e árdua. Nós vimos que nem sempre há refrigérios no episcopado. Nós vimos que todos que se aproximam para viver nessa trajetória ministerial, uma hora ou outra vão se deparar com uma palavra chamada sofrimento. O sofrimento, ele tanto vem para o ímpio, quanto vem para os justos. Só que na perspectiva de quem é um discípulo de Cristo, um ministro de Cristo, o sofrimento tem um propósito e uma finalidade. Nenhum sofrimento que vem sobre nós, que ministramos a respeito de Cristo, vem por acaso. Todo sofrimento tem um propósito e uma finalidade. E o sofrimento passa. O sofrimento passa, porque a finalidade dele não é nos prender. A finalidade dele é nos avaliar. E essa avaliação do sofrimento, ela acontece na fé que a gente professa. Por que eu disse para você deixar a Bíblia aberta? Porque a gente vai analisar justamente isso. Quando Paulo diz, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. Paulo, vou repetir mais uma vez, Paulo tinha o sofrimento em conformidade com a ressurreição. Quando ele fala vida de Jesus, ele está falando da própria ressurreição de Cristo. Até porque a vida que Jesus nos traz, ela está embasada não nesta vida. O efeito da vida de Jesus na nossa não está nesta vida. O efeito de Jesus na nossa está na vida que está por vir. Por isso que nós que cremos nele passamos desta vida para outra. Alguns acham que é só essa vida que importa. Para nós não. Para nós a maior importância não está nesta vida. Para nós a maior importância está depois da morte. Para onde eu vou? Ou como Pedro disse, para quem nós iremos? Quem é que nos garante que depois que descermos a esta sepultura, encontraremos vida após a morte? Você está aqui? Então o sofrimento tem um propósito e uma finalidade. E não tem como a vida de Jesus se manifestar no nosso corpo se a morte dele não nos afetar. O sentido da vida é a morte. Eu vou repetir isso aqui de novo para você compreender. O real sentido da vida está na morte. Porque o que acontece quando Jesus ressuscita é o efeito do que acontece quando ele morre. Se o que morreu juntamente com ele não morresse de fato, a ressurreição para nós não tinha importância alguma. Mas o que acontece na morte torna a vida verdadeiramente. E nós já falamos isso aqui. Então, e esta morte, este sofrimento que ele faz, ou que ele fala, ele está em conformidade com o sofrimento de Cristo.
Por que quando a gente fala de sofrimento, nosso semblante muda? O meu desejo sempre quando eu venho aqui trazer algo que o Espírito Santo toca o meu coração, é encontrar uma igreja em silêncio, refletindo no que está sendo falado. Porque o maior significado que a gente prega é o que ele vai causar no teu entendimento quando você sair daqui. Então, ainda que você glorifique muito, ou ainda que você fique em silêncio, isso pouco importa, irmãos. O que está importando aqui agora é o que o sermão vai fazer contigo. É o que essa mensagem vai fazer no teu entendimento. Porque quando a gente sai daqui, o barulho do ministério, o som que sai dessa igreja não nos garante nada a não ser a palavra. Então não tem a ver, eu sei, nós gostamos de cantar, guia-me, para quem tudo em ti confie, mas você sabe o que é ser guiado para em tudo confiar nele? É justamente você entender que a vida que você tem não tem sentido mais sem ele. Quem não é guiado por ele não vive. Quem não é direcionado por ele não tem vida, não tem alegria. Você só pode cantar essa canção se você entender o valor da vida de Jesus. Repita comigo, nem toda canção eu posso cantar. Porque está em busca da nossa reflexão. E Paulo deixa algo claro aqui no verso 10. Que todo sofrimento tem Cristo como base. Aí talvez você se pergunte, por que eu sofro? Por que eu sou desamparado? Por que às vezes eu passo por angústia? Por que às vezes eu sou decepcionado? Você está sendo plantado juntamente à semelhança das marcas de Cristo. Nenhum ministro de Cristo é seu ministro sem marcas. Nós falamos de algumas marcas que foram causadas por causa do evangelho que Cristo trouxe para repartir. Angústias, decepções, injúrias. E o ápice de uma das suas marcas era o amor. O amor traz consigo marcas. Por que o amor no episcopado traz marcas? Porque nós sofremos por alguém que nem ao menos presta atenção em nós. Jesus foi para a cruz levando consigo os nossos sofrimentos e a maioria de nós não tem a mínima ideia do que Cristo sofreu naquela cruz. E nós queremos que o amor de Cristo esteja em nós, mas o amor levou Cristo a ter marcas. Marcas de olhar para um público que outrora dizia, com palmeiras erguidas, Hosana nas alturas. Bendito é o que vem o nome do Senhor. Mas quando foi se aproximando da crucificação, solta Barrabás, crucifica Jesus. E que o sangue dele recaia sobre nós e sobre os nossos filhos. Mas não foram esses que cantaram Hosana nas alturas. Como eu entendo a marca do amor do Evangelho? Jesus mostrou isso na prática. Repita comigo, Jesus, o Cristo, mostrou isso na prática. Jesus está falando de amor e alguém vai estar do lado dele, os seus discípulos e a multidão, achando que Jesus está falando que o amor ele está sendo voltado para quem merece amor. E Jesus olha e fala assim, ó, se vocês amassem a quem vos ama, que galardão você vai ter? Irmãos, o amor é a maior contrariedade. Você está preparado para manifestar o amor de Jesus?
Porque a marca do amor leva a gente a ser contrariado e a gente não pode desejar o mal. Jesus está falando de amor e tem uma multidão rangendo os dentes para ele. E ele, com íntima compaixão, chorava. Agora o seu próprio discípulo está dizendo: e assim nós, no verso 11, que vivemos, estamos sempre entregues à morte. Meu amigo, você que vive, essa vida que você está vivendo não é para ser gastada com você. Porque Cristo está dizendo através da vida de Paulo: nós que estamos vivos, estamos entregues a isso. Depois que você decidiu ser ministro dele, você tem que enfrentar o vale que ele enfrentou. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Paulo deixa claro: por amor de Jesus. É fácil cantarmos que nós amamos Ele. Mas será que estamos sendo capazes de sofrer por amor a Ele? E esse aqui, irmãos, é tão profundo, porque nós vamos ver o estágio que o ministro de Cristo foi levado a abrir mão da sua vida por amor a Jesus. Quantos desejam ser ministros de Cristo? Você deseja ser ministro de Cristo? Mas você está disposto a perder a sua vida? Aqui, irmãos, é a base do Evangelho. Depois que morremos e nascemos de novo, essa vida que nós temos pertence a Jesus. E ela não pode mais ser gastada com as minhas vontades, com os meus desejos. Até porque quem é que deseja sofrer na vida? A única causa que nos leva a sofrer por Jesus é o amor que a gente carrega por Ele. Então Paulo está dizendo: é por amor. E essa vida, ou é sentido de morte, a ideia é que como Cristo sofreu, nós também estamos sujeitos a isso por amor. É o amor. O amor te faz respirar fundo. Está até escrito lá na camisa da Cris. Amor. Uma das marcas mais avassaladoras que um cristão pode ter é o amor. Porque na base do amor, quando eu penso em odiar, ele fala: ore. Você está pronto para ser contrariado pelo amor de Cristo? Pergunta isso para o teu irmão: você está pronto? Porque essa é a base do amor de Cristo para um ministro. Tudo que sofremos é por amor a Cristo. Por amor a Cristo, eu não posso odiar, eu tenho que amar. Por amor a Cristo, eu não posso querer esganar quem me persegue, eu tenho que orar por eles. Por amor a Cristo, eu tenho que liberar o perdão para quem eu detesto. Por amor a Cristo, eu tenho que me arrepender. Por amor a Cristo, eu tenho que confessar que o errado sou eu na história, ainda que o outro esteja certo. Você está preparado para ser um ministro? Quem está disposto a ser marcado pela dor do amor? É fácil você conviver no meio de pessoas que nunca vão ofender você, mas eu trago isso aqui e te encorajo no amor de Cristo. Isso jamais acontecerá aqui, porque somos falhos. Aonde tem seres humanos, ali haverá deficiências. Se é um ministro de Cristo,
Está preparado para receber a maior marca que o Evangelho traz? Amor. Por isso ele diz, nós estamos entregues para que então a vida de Jesus se manifeste em nós. Quando ele fala do corpo, ele está falando dos flagelos. Por isso Paulo em Gálatas capítulo 6, verso 17, ele disse, e eu reforço o que eu disse lá atrás, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas de quem? As marcas de quem? E você achando que o que você está carregando é o diabo que te marca. E você achando que a decepção que você carrega é marcada pelo diabo. E se eu te disser que não, e se eu te disser que essa marca pode ser o próprio Cristo selando você, colocando você na mesma base do seu sofrimento, para que então quando Ele ressuscitar você esteja lá naquele grande dia. Quem está disposto a ser contrariado? Quem está disposto a provar as injúrias? Colossenses versículo 1, verso 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, na minha carne cumpro os restos das aflições de Cristo pelo seu corpo. Aí ele diz assim, que é a igreja. Paulo está dizendo que ele cumpre o resto das aflições no seu próprio corpo, que é a igreja. Ele está sendo marcado no corpo de Cristo, que é a igreja, carregando o sofrimento do seu Senhor. Olha para o teu irmão e diga, participar do corpo traz marcas. Romanos 8, a partir do versículo 35. Quem nos separará? Foi a pergunta de Paulo. O sofrimento, que aqui é a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. E eu te digo, cada uma dessas características representam a marca do Evangelho. Irmão, por pouco caso, quando acontece alguma coisa na nossa vida, a gente já nega Jesus. Se Deus separar um mês de fevereiro para deixar você passar aperto, a primeira pessoa que você vai levantar o punho vai ser Jesus. E a primeira pergunta que você vai fazer é por que o Senhor me permitiu passar por isso? E todos aqueles que passam pelo episcopado carecem de Cristo e são marcados por Ele. Ninguém vai chegar no céu sem marcas. E cá entre nós, as marcas acontecem no meio do corpo. Todos só querem o selo da promessa, que é o penhor da nossa herança, mas não querem as marcas como alguém que é propriedade dele, como alguém que agora é um servo. Você é meu escravo. Quantos não só aceitam querer ser chamados de filhinhos amados, mas não entendem que os filhos de Deus são servos dele? É fácil entender o Evangelho que só fala de filiação. Difícil é entender o Evangelho que fala de serviço, de renúncia. Todos querem ser o filhinho amado e paparicado por Ele. Mas ninguém quer ser selado por Ele pelas marcas do Evangelho. Por isso que a gente desiste muitas vezes. Por isso que a gente retrocede muitas vezes. Porque a gente está com falta de discernimento para entender que ninguém chega no céu sem marcas. Você está preparado? Olha o que ele disse: quem vos separará de Cristo, irmãos?
a fome. Paulo está dizendo, por mais extrema que seja a fome, por mais extrema que seja a tribulação, por mais que seja extrema a angústia. Sabe qual é o sentido de angústia aqui? Profunda angústia, profundo desamparo. Paulo está dizendo aqui que ele está sujeito a sofrer isso tudo. E ele diz, quem pode nos separar? Porque na visão de Paulo, o ministro maduro, o ministro não retrocede por causa da fome. O ministro não retrocede por causa do sofrimento. O ministro não retrocede por causa da angústia. E hoje nós vivemos a geração dos angustiados. Que é melhor deixar Jesus e se apegar ao remédio do que pela fé abandonar os remédios e se apegar em Cristo Jesus. Angústia também é uma marca que o ministro sofre. Quantas vezes a gente não acorda aquela aflição no peito? Quantas vezes a gente não acorda não querendo nem mais participar do corpo de Cristo? Quantas vezes a gente não acorda também desejoso de abandonar tudo? Quantas vezes a gente não é marcado pelo próprio irmão que está na congregação? Quantas vezes a gente não passa perrengue nessa trajetória ministerial? E Paulo disse, nada disso, ninguém confundiu vocês. A tribulação, a angústia não pode nos separar de Cristo. Você me permite ser sincero segundo a verdade do Evangelho? Mas as marcas que nós sofremos no meio do corpo não podem nos paralisar. E o que mais a gente vê são cristãos que param. Por quê? Fui marcado. Beltrano, Ciclano, fulaninha, fulaninho. E nós nos mostramos desestruturados para o episcopado. Nós não estamos prontos para sermos ministros de Jesus. Porque o ministro, ele vai na contramão, ele enfrenta a angústia e não para. Alguém vai olhar para Jesus e vai se aproximar dele e vai catarrar na vida de Jesus. Na cara dele, na face dele. Vão cuspir em seu rosto. Aí Paulo vem e fala, nós iremos passar por aquilo que ele passou. Você está preparado? Irmãos, por pouco nós desistimos. Nós desistimos porque nos falta mais amor. O amor não faz a gente retroceder. O amor nos encoraja. Você acha que Paulo pregou esse contexto de Coríntios para quem? Para os irmãos. O amor é sofredor. Ele está falando do amor de um esposo com a esposa. O amor tudo sofre. Ele está falando de um amor de um matrimônio. Ele está falando de um amor congregacional. O amor tudo sofre. Tudo sofre. Tudo espera. E essa aqui lascou. Tudo suporta. Nós não entendemos a palavra amor. Por isso que a gente retrocede com facilidade. Na afronta que era pra gente prevalecer, desenvolver, nós retrocedemos. Nós não entendemos que quando Deus aperta o cinto e fala, meu filho, segura, porque o que vem é grande. Nós não entendemos que quando o sofrimento chega, é para nós galgarmos a maturidade. Mas nós somos bebês para entender o ministério de Cristo. Você está aqui? De maneira que em nós opera a morte, mas em vocês a vida. E há algumas interpretações para isso aqui. Para alguns teólogos, quando ele fala que em nós opera a morte, mas que em vocês a vida,
ele está sendo irônico com a igreja de Corinto, como se ele vivesse uma vida de piedade, enquanto eles estão vivendo à mercê do seu caráter ímpio. Só que há uma outra vertente, e essa outra vertente, a vertente que eu escolhi para eu me apoiar aqui, é a que Paulo está sofrendo tudo para o progresso do Evangelho. Por isso ele diz que em nós opere a morte, para que vocês, a vida. Você percebe que Paulo está dizendo que nesse ministério, ele está disposto a sofrer a morte, para que outros desfrutem da vida. O exemplo maior são essas cadeiras com cristãos ouvindo a palavra. Se esses homens não permitissem que a morte fosse familiar para eles, o evangelho não chegava em paciência. Porque em nós operar a morte é literalmente, eu abro mão daquilo que eu desejo para o progresso do evangelho. Você está disposto? Como ministro de Cristo, de às vezes você ter que sair das festas para que o evangelho progrida. Você tem que suportar flagelos. Você tem que suportar as prisões, as afrontas, para que outros desfrutem da vida. Alguém vai olhar para Paulo e ele preso vai dizer: olha, eu estou acorrentado, mas a palavra não está presa. O que Paulo está dizendo? Em mim vai operar a morte, mas alguém vai dar crédito a esse evangelho. Só que nós precisamos amadurecer para esse lado do episcopado. Você como ministro, eu vou pegar o líder aqui agora. Você como líder vai se ausentar de muitas coisas para que outros desfrutem de uma espiritualidade melhor. Quando a gente fala, vamos se juntar para orar, são poucos que oram. Porque opera a morte naqueles que abrem mão, e os outros só vêm na rebarba. É evangelho. Você teria coragem? Quantas vezes já não aconteceu com a minha vida, os que já pregaram aqui, ou com os líderes dessa casa? Hoje você vai ser marcado pelo sofrimento. Hoje você não sai, você fica num quarto e jejua por quem não está nem aí por você. Mas eu vou chegar cedo porque eu vou orar porque eu vou jejuar porque eu vou chorar porque você foi selecionado para ser um ministro. E o ministro abre mão da sua vida pelo progresso do evangelho. O ministro chora enquanto outros se alegram. O ministro, ele abre mão de um lugar para que outros desfrutem de outros lugares. Em Deus. E à medida em que a gente vai avançando nessa maturidade, a gente se acostuma. E hoje eu tomo cuidado para que eu não despreze a festa dos outros. Não despreze o lazer dos outros, porque já me acostumei a abrir mão dessas coisas e ouvir a voz dele. Para quê? Para que outros desfrutem de uma espiritualidade melhor. Então alguém vai falar: vocês são doidos, vocês estão aqui orando sozinhos. Vocês são doidos, vocês estão aqui toda terça e quinta. Você acha que é por causa de nós? É só olhar para a igreja e ver o resultado. Que em nós opera a morte. Então nós somos selecionados para jejuar por aquele que nem pensa na gente. Para chorar de madrugada enquanto outros estão vivendo a seu bel prazer. Dizendo: Deus, o povo é teu. A palavra não está presa, que ela chegue nesse coração. Quantas vezes o ministro abre mão da sua vida, do seu lazer, da sua própria alegria para a alegria do seu Senhor. Por isso que eu falo, você que é líder, se acostume a sofrer para que outros progridam na sua espiritualidade. Que em nós opere
a morte, e em vocês a vida. E a vida aqui é a vida de Cristo sendo repartida e compartilhada. Você está disposto a ser um ministro? Você aguentaria a pressão? Você aguentaria o sofrimento? Miqueias, você está aí, você se acha o super-homem? Não. Mas carrega as marcas. E a propriedade, a gente vai entrar nisso aqui. A propriedade da minha fala está diante das marcas que eu carrego. Se eu falo aqui de cima que você tem que abrir mão de festa, porque eu já abri mão. Se eu falo daqui de cima que você tem que abrir mão às vezes de uma reunião familiar, é porque eu já abri mão. Se eu falo aqui de cima que você tem que às vezes deixar o lazer para orar, porque Jesus fez isso. Estava Jesus diante da festa e Jesus se desviou da festa e foi para um canto orar. Se eu falar disso aqui de cima que você tem que fazer, é porque eu já fiz. Porque o maior embasamento de um ministro de Cristo é o que ele foi marcado. Sem marcas não há posição. Sem marcas não há crédito. Olha para o teu irmão e fala, faz parte. Se eu perguntar aqui, você já foi decepcionado? Talvez todo mundo vai levantar a mão e eu vou dizer, se prepare, você pode ser mais decepcionado. Ninguém deu glória a Deus, né? Até que Jesus venha, você está disposto a ser o ministro de Cristo? Você tem certeza que você quer ser o ministro de Cristo? E todo esse sofrimento, ele está respaldado na fé que ele tem. E aqui eu vou partir para a convicção, só precisava dar uma pincelada nisso aqui. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como eu disse, nosso direito de fala está na fé que nós manifestamos. Se eu não creio, eu não tenho posição de fala nesse ministério. E quando eu falo ministério, eu não falo como me honrar, eu falo ministério da palavra, o ministério do evangelho, o ministério de Cristo. Se eu não creio, eu não tenho direito de fala. Eu só posso falar porque eu creio. Ele traz o mesmo senso do Salmo 116, verso 10. Criei, por isso falei. Aí ele diz, nós também cremos. E é por isso que falamos. A convicção do ministro está na fé que ele professa. E sabe qual é o desconforto? É que essa fé também traz consigo marcas. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no verso 7, ele vai dizer: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor. A fé que é achada em louvor é a fé que é provada assim como o fogo prova o ouro. Não existe adoração sem prova de fidelidade. Eu sei que a gente está aqui em cima e o ministro fala, vamos adorar. Mas não existe adoração sem a prova da fidelidade. Porque é isso que ele diz, a prova da vossa fé, que é muito mais preciosa que o ouro que perece e é aprovado, se ache. Será que a nossa fé está se achando em louvor, Jéssica, perante Deus? Será que quando Deus me vê aqui pregando, quando Ele me vê aqui servindo, quando Ele me vê aqui dizendo eu sou um homem de fé, eu sou uma mulher de fé, eu carrego a fé de Deus, mas será que você está disposto a enfrentar o que amadurece ela? Aleluia! Glórias a Deus! A prova da nossa fé produz adoração.
Vamos adorar? Quando a gente fala que vamos adorar, o que a gente está pensando, presbítero Geraldo? Quando a gente cantava, vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Quem adora está disposto a enfrentar o que qualifica essa adoração. Quem adora está disposto a enfrentar a prova da fé, que é muito mais preciosa que o ouro que perece, é forjado, provado pelo fogo. Se Deus não purificar você, se Deus não ligar o maçarico do alto nessa fé, você não desenvolve, você não progride, você não avança. Na primeira decepção você vai abandonar, na primeira decepção você vai recuar. E recua mesmo. Você está aqui? E essa fé que Paulo está dizendo, ela tem como base, obrigado, amor, ela tem como base a ressurreição. Porque não tem como ter fé sem crer na ressurreição. A fé é literalmente a ressurreição. Você crê na ressurreição. A fé ela está apontada, melhor dizendo, para a ressurreição. Ela tem isso como base. E em 1 Coríntios capítulo 15, verso 10, Paulo vai dizer: se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis. Aí às vezes algumas pessoas acham que a Bíblia não tem uma linguagem mais dura e repreensiva. O que é ser chamado de miserável, irmãos? Se alguém chegar para você, ô miséria. O que é ser o miserável? Você fica ofendido, sim ou não? Sim ou não? E se a Bíblia chamasse alguns de nós aqui de miserável? Mas é a própria palavra do próprio Senhor, não sou eu. O próprio Deus diz aqui na sua palavra: quem espera só nessa vida é um miserável. Porque a miserabilidade está naquele que não consegue ver uma vida além dessa. Quem está disposto a receber essa vida? Porque a ressurreição é literalmente isso. E a nossa fé ela tem como base a ressurreição. Olha o que Paulo também vai dizer em Romanos 4:25. Ele ressuscitou para nossa justificação. Nossa fé está na ressurreição, porque se Cristo não ressuscita, não tem salvação. É o que Paulo está dizendo. Nós cremos numa vida além dessa aqui. Nossa vida não está aqui, irmãos. Nossa vida está além dessa vida. Nós somos justificados não para essa vida. Nós somos justificados para uma era vindoura. Por que eu disse deixa a Bíblia aberta? Porque é assim que a gente acompanha. Irmãos, antigamente, eu gosto de puxar a sardinha para alguns costumes de antigamente, não todos, que eram feitos. Todos nas congregações não desprezavam as escrituras quando era pregada. E muitos de nós não damos créditos. Quando se a gente pudesse voltar um pouco no tempo, você vai ver todos os cristãos e até quem não tinha Bíblia, porque quem não tinha, o irmão cedia a Bíblia que estava com ele. E era até incentivado, irmão, você que já conhece as escrituras, compartilha com o irmão que está do seu lado. Irmãos, a gente perdeu até o brilho do que é analisar a palavra ponto a ponto. Alguns pregadores ficam desconfortáveis se alguém ficar analisando a Bíblia e olhando para ele. Eu não fico não, eu me alegro. Você tem que analisar o que eu falo. Você tem que saber se o que eu prego é heresia. Você tem o direito de me analisar e saber se eu sou um bode. Nós estamos abandonando a prática que nos livrará dos fanfarrões da fé.
Você tem o direito. Abra a Bíblia e analise o pregador que prega ela. Se ele fugir da verdade, você já perdeu o senso. Eu fico indignado como que a gente tá se inclinando para outras coisas e abandonando as Escrituras. Quantas vezes eu tive que remoer para aprender a ler e eu não entendia nada, eu falava tudo errado e eu pegava as Escrituras às vezes sem entender, lia e minhas orações eram: Espírito revela a mim, Espírito revela a mim. Irmãos, nós não podemos desprezar a única coisa que aponta para a eternidade, chamada Bíblia Sagrada. Alguns conseguem ver a adoração quando o ministério sobe e canta, mas não vê a adoração quando a palavra é pregada. Dói, né, irmãos? Mas você imagina o Espírito, fala com a igreja. E diz para a igreja que eles estão desprezando aquilo que aponta para a eternidade. Depois que Jesus subiu, o que rege a nossa vida segundo o que Ele deixou. Eu fui prova disso quando eu comecei a caminhar e já estava alistado para poder ser batizado. Um irmão que me levava para a igreja falou assim: Miquel, já comprei sua Bíblia. Eu falei: que isso, cara? Nem sei entender esse negócio. Tua Bíblia já está aqui, ó, encapadinha, bonitinha. Falou: toma, meu filho. O desejo que nós tínhamos lá atrás era esse. Quanto mais enriquecido das Escrituras, melhor. A gente perdeu o brilho disso, irmãos. A gente se alegra quando o irmão vem, volta para a congregação e fica pulando aqui: eu te amo, Jesus, e não entende nada das Escrituras. E a gente não se comove que ele não entenda. A gente não se esforça para que ele possa melhorar. O único progresso na espiritualidade é diante da palavra que é pregada. A única coisa que fortalece o cristão, irmãos, não é entretenimento. A única coisa que nos fortalece se chama palavra de Deus. Eu não vou perguntar quantas vezes você leu a Bíblia Sagrada, que isso é conversa, irmãos. Mas agora, quanto tempo você consegue ficar sem ler a Bíblia Sagrada? Pergunta para o teu irmão: quanto tempo? Há alguns aqui, irmãos, que nem sabem que isso existe. Ganhou e está lá e não abre e não quer nem se interessar para abrir, mas quer a vitória, mas quer ser espiritual, quer chegar e entregar a revelação para todo mundo, mas não deseja a maior revelação que desceu na terra. E a partir dele, que foi o próprio Cristo Verbo encarnado, ele deixou a sua palavra e o seu Espírito, mediante a sua própria palavra, dizendo: ele irá guiar vocês em toda a verdade, e ele vos fará lembrar do que eu disse. O que que Jesus disse, irmãos? Aonde está o que Jesus disse? Você está desprezando a ação do Espírito sobre você. Se você não lê, você não sabe o que Jesus disse. E como que o Espírito vai te lembrar daquilo que você não lê? Deus está cansado de a gente ficar gritando: eu quero carro, eu quero chave, eu quero casa. Ninguém pede discernimento. Ninguém pede: me faça entender a palavra. É um desabafo espiritual. Eu espero. Aí a palavra, a nossa base é as Escrituras. Aí ele diz aqui, olha só o que ele diz em Filipenses, voltando aqui para o verso 14: sabendo que o que o ressuscitou, o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará. Irmãos, a única base de fé que a gente tem é esperar a ressurreição. Tem gente que está esperando Deus tornar ele milionário, milionária,
Está esperando Deus dar um monte de empresa. Está esperando Deus colocar um monte de Coca-Cola na vida, hambúrguer na vida. Está esperando um monte de contra-cheque. A finalidade da vida de Jesus foi nos dar vida após a morte. Somente em Jesus Cristo nós passaremos da morte para a vida. E estão desprezando isso. O próprio Espírito chegou ao meu coração e falou: pergunta de novo para a minha congregação: cadê o brilho da eternidade? Parte das nossas murmurações, se não todas, são com base: Deus não me deu, Deus não fez, Deus não quer porque não me ama, como se o amor dele fosse baseado pelo que ele dá. Se a gente só entender o amor dele pelo que ele dá, irmãos, o que a gente vai acreditar? O que a gente vai entender de evangelho? Quando Deus não dá, ele também ama. Aleluia. E as horas não esperam, vamos lá. Para conhecer Cristo, Filipenses capítulo 3, verso 10 e 11, na versão King James diz: para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, e o poder da ressurreição, e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com Ele na sua morte. Para conhecer a Cristo, você conhece Cristo. E a análise aqui de conhecimento não está a nível intelectual, está a nível experimental. Quando ele fala para conhecer a Cristo, ele está falando de alguém que experimentou quem Cristo é. Irmãos, a maioria de nós não sabe quem Cristo é. E a gente não perde noite de sono por causa disso. E a gente não chora porque a gente não sabe quem Ele é. Irmãos, as consagrações que eu frequentava com as irmãs e os irmãos, a maioria das vezes que eu ia buscar uma consagração no sábado, e às vezes o negócio era tão forte e até a noite, o maior desejo que eu tinha era de entender quem é Jesus. E hoje a gente não pensa nessas coisas mais. Nós não pensamos mais, nós não queremos conhecer a Cristo. Nós estamos pouco se lixando para quem Cristo é, porque querer conhecer a Cristo é experimentá-lo. Bate uma canseira, irmãos, lembrar das consagrações e cultos antigos que eu frequentava e olhar e ver que a gente não vive um terço de espiritualidade que esses irmãos viviam lá atrás. E o erro não está na palavra. Nós não queremos conhecer Jesus. Confessá-lo em público é o primeiro estágio. O segundo é conhecê-lo. O que confessa em público só não resiste até o final porque não experimentou ele no segundo estágio. Eu sei que você se alegra, a gente se alegra quando alguém levanta a mão aqui e fala: eu quero confessar a Cristo. Mas eu também me alegro no segundo estágio: conhecê-lo. Conhecer a Cristo e o poder de sua ressurreição. O poder da ressurreição de Cristo é o que aconteceu quando Cristo ao terceiro dia saiu da tumba. O que aconteceu quando Cristo saiu da tumba? A vida foi compartilhada a nós. E a partir disso recebemos o penhor do Espírito, que é a nossa herança. Depois disso, Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 5, 22, ele vai falar que o Espírito compartilhará conosco os atributos do Cristo que morreu por nós. Irmãos, a gente precisa conhecer mais a Cristo. Você está disposto a conhecer mais a Cristo? E ele disse: porque tudo isso por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos
torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Esse é o sentido de tudo que a gente vive e prega: glorificar o nosso Senhor. Dar graças é o resultado de quem não só confessou, mas experimentou o seu Senhor. Ei, você está disposto a conhecer a Cristo? Olhe para o teu irmão falando, só basta confessá-lo. Você precisa conhecê-lo. Irmãos, ninguém me procura para dizer assim: Miquel, essa noite eu fiz um teste, eu passei uma madrugada em claro com Jesus, só para poder conhecê-lo. A gente não ouve mais essas coisas. Pastor Ivani, como eu faço para conhecer mais a Cristo? Nós não ouvimos essas coisas, presbítero Alexandre. Ninguém nos procura querendo uma base para conhecer a Cristo. A maioria das indagações das pessoas até nós é: como é que eu faço para obter vitória? Como é que eu faço para ser mais do que vitorioso? Mas a gente não vem incomodado. Até hoje eu não sei quem é Cristo. Eu canto sobre Ele, eu estou servindo no episcopado, mas eu desconheço quem é Cristo. E ninguém chora porque não conhece Ele. Ninguém vai para o monte da vida e fica lá um dia inteiro dizendo: eu quero conhecer Jesus. Não, a gente é muito bom para cantar, mas para experimentar. Você quer conhecer a Cristo? Você quer experimentar a Cristo? Aí ele diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. O que ele está dizendo? Aqui a corrupção não é pecado, corrupção aqui é a deterioração do corpo. Ele está falando que esse corpo físico vai se deteriorar. Ele está falando que esse corpo físico um dia vai se desfazer. Mas o interior, que é gerado a partir da ressurreição de Cristo, ele vai de glória em glória. Como o texto diz: o justo viverá de fé em fé e de glória em glória. Esses são os 3 motivos para não desanimar. Seu corpo vai perecer, mas o espírito que Deus gerou em você, esse permanece de glória em glória. E esse espírito aqui, ele é segundo a natureza superior, que é a natureza de Cristo. Porque é isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Mas todos nós com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Em outras traduções, como que pelo próprio Senhor, o Espírito. Esse é o sentido de nós sermos plantados à semelhança de Cristo. De nós nos parecermos com Jesus. Todos falam do amor de Jesus, mas ninguém quer ser plantado nas marcas desse amor. Ninguém quer provar o amor de Cristo na sua originalidade, sofrer, passar por algumas turbulências por esse amor. Por isso ele diz: essa glória do Senhor que é compartilhada a nós, ela está embasada naquilo que a gente sofre. Irmãos, o homem exterior, ele há de cair ao chão e descer literalmente aos 7 palmos. Mas o homem espiritual, que é a nova natureza, há de permanecer. Por isso nós não desanimamos. Isso é a nossa convicção. Partimos dessa vida para outra vida. Segundo ponto, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Muito excelente. Em outras traduções, eterno de glória acima de toda comparação.
Ele está dizendo, irmãos, que todo sofrimento presente não se compara com a glória. E eu vi algo interessante. O sofrimento na perspectiva terrena se torna pesado, mas comparado com a glória, ele é leve. A única coisa que nos faz ver o sofrimento leve é o tanto de glória que pesa sobre nós. Algumas pessoas olham para o sofrimento porque não experimentam a glória, porque a glória é a única coisa que torna flexível o sofrimento. Separa, retrocede, abandona, muda de congregação, porque você está longe do que é glória. Quando você vive a glória, você está acima do sofrimento. Por isso ele diz, o sofrimento presente não é para ser comparado. Porque quem olha para o sofrimento, vê peso. Mas quem olha para a glória, não ver a hora de chegar e ver o Redentor. E aqui a glória, irmãos, a glória aqui está em foco a participação da plenitude de Jesus. Quando ele diz aqui que o sofrimento não se compara à glória, essa palavra glória está com foco na participação de quem Jesus é, dos atributos de Jesus, da beleza de Cristo. Irmãos, é lindo. Eu lembro até da canção do Vilas Boas, sua eterna beleza e o seu saber, procurei encontrar, persegui sua glória, achei o Filho. Quantos aqui conhecem a beleza de Cristo? Você conhece a beleza de Cristo? Você sabe o cheiro dele? O seu eterno poder? Eu falo e o Espírito arde dentro de mim, porque nós lidamos com uma geração que canta sobre ele, mas não sabe quem Cristo é. Não prova a beleza, a glória mais excelente é o Filho. E o salmista diz, beijem o Filho, se apeguem ao Filho, a beleza de Cristo. Mas não, nós queremos ouvir do púlpito. Como faz para se tornar um cristão milionário? Sete passos para eu mudar o meu empreendimento, biblicamente falando. É só isso que a gente vem buscar. Ninguém quer saber qual é a beleza de Cristo. Cristo está do lado de fora dos congressos. Cristo está do lado de fora das campanhas. Cristo está do lado de fora gritando, alguém pode abrir essa porta? Cristo está fora dos nossos cultos, porque a gente só vem para querer pedi-lo. Nós não queremos conhecê-lo. Dê 100 para ganhar 1000. Chega dessa conversa fiada, irmãos. Eu quero conhecer a Cristo. E o terceiro ponto que ele vai falar é, olha o terceiro ponto. E aqui a gente encerra. Não atentando nós nas coisas que se não veem, mas as que se não vêem. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está falando da ressurreição. João falou a respeito disso na sua primeira carta, no capítulo 3. Filhinhos, nós ainda não entendemos o que nós haveremos de ser, mas sabemos que quando ele vier, seremos semelhantes a ele, e assim como ele é, o veremos. Cadê aquele desejo de querer ser a semelhança de Cristo? Se coloque de pé. Eu só forcei para eu terminar mesmo.
Se a gente soubesse cantar essa canção, a gente já ia embora nela. Mas os músicos não ensaiaram ainda essa música. Mas é isso. Ei, se o que te traz ao congregacional não for Jesus, é em vão toda a sua trajetória congregando. Tudo que a gente faz aqui tem base em quem Jesus Cristo é. Hoje não vão dar crédito para o que a gente fala, mas amanhã, se caso nós perdermos esse lugar, vão saber o porquê que os pregadores ali daquela igreja, na estrada Santa Eugênia, número 4000, falavam: ame a Cristo, deseje Cristo, prove que Ele é bom, fale para Ele que você quer experimentá-lo. Eu postei esse dia, irmãos, até no meu status, um vidrinho de azeite. E eu botei lá no status assim, aqui, irmãos, esse vidrinho de azeite aqui que eu carrego, esse vidrinho me acompanhava em todas as reuniões de oração que os amigos me chamavam. Subia para o monte, levava o vidrinho. Ia para a casa de alguém, levava um vidrinho. Era costume dos cristãos da época carregar um bujãozinho de vidrinho de azeite. Porque qual era a finalidade? Eu vou me consagrar e, se possível, eu vou usá-lo. Mas por que eu coloquei aquilo? Porque Ele me lembrou das reuniões incessantes que eu derramei lágrimas e suei na oração. Quantos de nós já não fazem mais isso? Eu falo isso aqui, irmãos, eu falo novamente, eu vou repetir. Eu sempre queria a chave de uma igreja. O meu desejo, Jadir, eu sempre falo isso aqui: Senhor, que eu tenha a oportunidade de ter a chave da igreja, porque eu vou levar uma galera para dentro do templo para orar. Quantos jovens aqui têm esse desejo? Vocês já poderiam usar o lugar para serem muito mais fervorosos, mas vocês não querem conhecer a Cristo. Você poderia estar buscando esse lugar para ser o ministro mais fumegante em cima do púlpito, mas você não quer conhecer a Cristo. Você poderia estar vivendo experiências dentro do seu quarto avassaladoras, mas você não quer conhecer a Cristo, porque conhecer a Cristo vai ter que abrir mão do time. Conhecer a Cristo vai ter que abrir mão da idolatria. Conhecer a Cristo vai ter que abrir mão da licenciosidade, da lascívia, da fornicação, do adultério, da bebedice. Paulo em Filipenses 3, do texto que eu li, volta uns versículos antes, e Paulo vai dizer: Cristo que eu confesso é a causa de eu ter perdido tudo. E eu considero tudo que eu conhecia como fezes de animal. Você está preparado a desconsiderar a vida como a vida aqui na terra? Você está preparado a desconsiderar essa vida que esse sistema babilônico está dizendo e pregando? Uma graça aqui nesse lugar. Muitos não querem conhecer a Cristo porque vai ter que abrir mão do Baalim que está lá dentro do quarto. Vai ter que destruir aquela idolatria miserável que está acabando com a alma, que vai te levar para o inferno. Abandone, quebre e passe a conhecer a Cristo. Eu já falei, eu falo de novo. Isso aqui pega para os jovens. Eu falo para os jovens porque com os jovens está a força. Eu tive que abrir mão daquilo que eu tinha como base de vida. Eu era um viciado em videogame, em lan house. Eu ficava o dia todo furnado naquele lugar. Eu era viciado em droga. E agora, Miquel, quais são os lugares que você frequenta e ama? Um quarto fechado com o céu aberto. Deus olhou para mim e disse: desconsidere a tua vida. Eu tenho um quarto com o céu aberto para você.